Olá, amigos da TV Nova Luz, e retornamos com mais um vídeo sobre a Revista Espírita, que nós, em cada um desses vídeos, nós vamos escolhendo um tema para ser abordado, no sentido de incentivar a leitura e o estudo dessas revistas que foram editadas ao longo de vários anos, mas que traz muita informação necessária para nós espíritas, visando o entendimento de muitos temas que foram abordados na codificação, mas também encontramos material fértil nessas revistas. E hoje nós continuamos com a Revista Espírita de 1859, aí nós selecionamos um tema do mês de maio, cujo título é Os Mundos Transitórios. Kardec começa esse artigo da seguinte forma: viu-se, por uma das respostas narradas no artigo precedente, então num artigo que também consta na revista de maio de 1859, Kardec percebeu pelos espíritos que responderam algumas peculiaridades e ele resolveu então aprofundar. Depois desse slide, nós vamos mostrar esse artigo precedente ao qual Kardec se refere. Mas viu-se por uma das respostas narradas no artigo precedente que haveria, ao que parece, mundos destinados aos espíritos errantes. Com o objetivo de aprofundar essa questão, submetemo-la a um outro espírito, fora da sociedade e por intermédio de um outro médium. E aí nós percebemos, só nessa questão, os cuidados que Kardec tinha na elaboração da informação que seria utilizada para a codificação. Então, baseado numa informação que ele resolveu aprofundar sobre o tema, então certamente ficaram algumas dúvidas, ele preferiu consultar outro espírito e, através de outro médium que desconhecia esse artigo em questão, para obter informações mais precisas. Nesse artigo precedente, cujo título é Música de Além-Túmulo, Kardec conversou nada mais nada menos com Chopin e Mozart. E nós vamos ver que esse outro espírito que ele consultou para maiores detalhes foi o espírito que é conhecido como Santo Agostinho, que também é o filósofo conhecido como Agostinho de Hipona. Mas então Chopin relatou como ele e alguns outros músicos tocavam músicas na erraticidade. Então Kardec pergunta a Mozart o seguinte: terias a bondade de nos explicar o que Chopin acaba de dizer? E a resposta é: concebo vosso espanto, todavia, dissemos-vos que há mundos particularmente atribuídos aos seres errantes. Podem habitar temporariamente para repousar seus espíritos fatigados por uma longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. Então, o tema a que Kardec buscou um aprofundamento maior era exatamente os mundos errantes, ao qual tanto Chopin quanto Mozart se referenciaram. E então ele foi colocar ao espírito Santo Agostinho os seus questionamentos. E então a pergunta que foi feita para o Santo Agostinho dizia o seguinte: existem, como nos foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes de estação e de ponto de repouso? E Santo Agostinho respondeu: há-os, mas não graduados. Quer dizer que ocupam posições intermediárias entre os outros mundos, segundo a natureza dos espíritos que podem aí chegar, e que neles gozam de um bem-estar maior ou menor. Então nós temos nessa colocação o seguinte: os mundos onde os espíritos habitam, tal qual a Terra, que
na avaliação, na gradação dos mundos, esse é o mundo do nível de expiações e provas. Então, a Terra, pelo menos atualmente, ela não é um mundo transitório. É um mundo que foi categorizado e espíritos estão ligados a esse mundo. Espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Assim como há os de regeneração, felizes e etc. Os mundos de transição, eles não são categorizados dessa forma. E eles ocupam regiões entre aspas, né? Porque não é uma região física, mas uma região evolutiva, entre esses mundos que são categorizados para que espíritos errantes possam aí repousar. Obviamente que esse repouso não é naquela visão celestial onde os espíritos passam os dias sem fazer nada. São locais para repouso, mas que eles também vão aí buscar motivos para se melhorarem, material para se melhorarem. E aí nós temos, né, como Santo Agostinho bem esclareceu, que se reúnem nesses mundos espíritos segundo a natureza que apresentam. Então, segundo seu nível evolutivo. Então, inclusive nos mundos transitórios, existe um nível ao qual os espíritos podem ali se agrupar, podem ali se reunir. Agora, com relação a esses mundos, Kardec pergunta a Santo Agostinho: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? E a resposta foi que sim. Os espíritos que se acham nestes mundos podem se desligar deles para irem onde devem ir. Então, essa é a diferença principal entre o mundo transitório e o mundo, que vamos usar o termo que Santo Agostinho usou, o mundo categorizado. O mundo categorizado serve de habitação para espíritos, que a ele se ligam para processos reencarnatórios, para uma ligação bem mais intensa do que o mundo transitório. O mundo transitório é mais uma opção, se assim podemos dizer, para os espíritos se reunirem. Novamente, não é livre essa escolha. Eles se reúnem de acordo com seu nível evolutivo. Mas são livres para seguir adiante. É realmente uma forma de nós interpretarmos um local de repouso para esses espíritos na longa jornada enquanto na erraticidade, que, como foi dito, é relativamente penosa. Então, esses momentos, essas reuniões nesses mundos, servem de descanso para os espíritos errantes. E Kardec continua então nas suas perguntas para Santo Agostinho. Os espíritos progridem durante suas estações nos mundos intermediários? E ele respondeu: certamente, aqueles que aí se reúnem fazem-no com o objetivo de se instruírem. Então, o que a gente observa é que todas as situações é motivo para o espírito evoluir. Cabe a ele procurar a melhor situação em que ele aprenda mais, em que ele possa evoluir o mais rápido possível, evoluir mais. Então, todas as situações servem de instrução para os espíritos e servem de motivo para a evolução. Isso é um alerta para todos nós, porque na nossa existência como encarnados aqui nesse mundo de expiações e provas, nós também devemos usar as situações, as experiências que aqui vivenciamos para o nosso processo evolutivo, para caminharmos mais rápido. Vamos fazer mais uso daquilo com o qual nós nos vemos abraços no dia a dia da nossa existência. E as colocações de Kardec, elas continuam bastante intrigantes com relação a esses mundos intermediários, esses mundos de transição. E Kardec pergunta: tem uma constituição análoga à dos outros planetas? E a resposta é sim,
mas a superfície estéril. E Kardec: por que essa esterilidade? Resposta: aqueles que os habitam de nada necessitam. Então são mundos, pelo menos nesse nosso universo conhecido, são mundos tal qual nós conhecemos aqui no nosso planeta, no nosso sistema solar. Mas são mundos estéreis, porque os espíritos errantes que lá vão se reunir não necessitam de coisas materiais propriamente dita. Mas Kardec, com sua mente de inquiridora, ele continua: essa esterilidade é permanente e prende-se à natureza especial do mundo? E eles respondem que não. Eles são estéreis por transição. Então nós vemos que o próprio mundo está em transição. Ele está num processo de formação e em uma etapa da sua existência enquanto planeta, ele passa por um período de esterilidade. E ali, então, esse planeta vai servir como um mundo de transição. Um mundo como se fosse uma pousada para espíritos na erraticidade. Mas esses mundos, eles não estão isentos de belezas. Porque quando a gente pensa no mundo estéril, nós pensamos num deserto, como os nossos desertos aqui no nosso planeta. E a gente pensa que eles são desprovidos de belezas naturais, e Kardec faz essa pergunta para Santo Agostinho. Esses mundos devem, então, estar desprovidos de belezas naturais. A natureza se traduz pelas belezas da imensidão, que não são menos admiráveis daquilo que chamais as belezas naturais. Então nós vemos o que esses espíritos nesses mundos estéreis, o que eles conseguem contemplar é a imensidão do universo. Então, pegando nós como exemplo, quando nós olhamos para essa imensidão da noite, que nós vemos tantas estrelas, a gente imagina se nós tivéssemos uma visão ampliada dessa imensidão. Que beleza não seria muito além do que apenas as belezas naturais, que já são bastante grandiosas, belezas naturais que a gente encontra no nosso planeta. Mas Kardec, ele se mostrou bastante interessado com relação a essa questão. E ele quis saber se no nosso sistema planetário existem mundos transitórios. E a resposta de Santo Agostinho é que não. Então, no nosso mundo, ou melhor, no nosso sistema planetário, não existem mundos de transição. Mundos intermediários que servem de pousadas para espíritos errantes. Mas será que já houve? Então, no momento em que Kardec perguntava, não existia mundo de transição. Mas será que já houve no nosso sistema planetário, naquela época em que esses planetas estavam em formação, será que algum desses planetas já serviu de mundo intermediário? E é o que Kardec pergunta. Uma vez que seu estado é transitório, nossa Terra será um dia desse número? E aí, quer dizer, Kardec pergunta no futuro, será que a Terra virá a ser o mundo transitório? E Santo Agostinho responde que a Terra já foi o mundo transitório, está no passado. E Kardec pergunta, em qual época? Durante a sua formação, é a resposta. Então, enquanto o nosso planeta estava lá em formação, na época em que esse planeta era estéril, desprovido das nossas belezas naturais, ele serviu de pousada para espíritos na erraticidade. E aqui nós terminamos então com mais esse estudo, mas acreditamos que tenhamos conseguido perceber o quão rico é a informação contida na Revista Espírita, conforme editada por Kardec. Obviamente que o que nós vimos aqui foram apenas algumas partes dessa conversa de Kardec com o espírito Santo Agostinho e também com o espírito Mozart e Chopin.
Então, obviamente que nós convidamos a todos vocês para irem na Revista Espírita e lerem esse artigo na sua completude, que é muito enriquecedor. E retornaremos em breve com mais um estudo sobre a Revista Espírita. Muita paz a todos e não esqueçam de acessar nossos vídeos no site da TV Nova Luz e no YouTube. Muita paz.